Fala, meus consagrados, tudo bem? Bem-vindos a mais um Nossa Resenha. E hoje um episódio muito especial porque estaremos batendo um papo aqui com o comandante da Chape, a Chape que está caminhando para voltar à elite do futebol brasileiro. E eu venho sempre com a minha dupla, né? Fernando Graziani. Então vamos começar essa resenha aqui, primeiro dando as boas-vindas para o Gilmar Dalpozo, treinador da Chape. Um prazer ter você com a gente, professor. Prazer, Leandro. Prazer, Fernando. Obrigado pelo convite. Participar nesse programa, nossa resenha. Aí vai ser um prazer estar falando um pouquinho da nossa Chapecoense e da nossa trajetória e esse momento que a Chapecoense está vivendo no campeonato. E minha dupla aqui comigo, Fernando Graziani. Grazi, para a gente é um privilégio, né? Um grande prazer estar aqui entrevistando o Dalpozo, ele que vai vivendo um momento muito bom no comando da Chape, né? É verdade. Grande abraço para o Dalpozo, para você, meu caro Mamute. Será um prazer bater esse papo com um pouco mais de tranquilidade, né? Diferente das coletivas rápidas, daquelas conversas muito com hora para acabar. Claro que temos um tempo de programa, mas dá para a gente conversar com um pouco mais de calma, entender melhor as ideias e um pouco da vida do Gilmar Dalpozo, técnico importante aí do futebol brasileiro. É verdade, que a gente vai falar desse momento dele na Chape, que é um momento muito bom, nesse retorno dele à Chape, né, no ano passado. Mas a gente vai falar da carreira dele no segundo bloco também. Era um goleiro artilheiro, inclusive, a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero começar falando, né, porque você comentou em agosto que está colhendo os frutos da continuidade do trabalho e de uma boa gestão financeira, Gilmar. Então, desde que você retornou no ano passado, no dia a dia, qual o impacto, né, dessa estabilidade no rendimento dos jogadores da Chape? Leandro, é importantíssimo a continuidade no futebol. Nós temos exemplos no Brasil aí, o caso do Palmeiras, recentemente Fortaleza também. Agora talvez o Rogério Ceni no Bahia, a minha história aqui, o próprio Tencate no Criciúma. Na Europa é assim, então eu entendo que o futebol é a continuidade para se fazer um trabalho de excelência. Quanto mais tempo o técnico tiver conectado, entender o clube, entender os atletas, o staff, existe aí uma probabilidade de sucesso muito grande. Então, os meus trabalhos nos últimos... Na verdade, no início da carreira eu me destaquei pela continuidade nos trabalhos lá no início no Veranópolis, aqui na Chapecoense, no Náutico, que fui campeão. E nesses últimos 3 anos eu tinha feito trabalhos mais rápidos, caso do Avaí, do Sport, e os 3 últimos anos na Chapecoense, 22, 23 e recentemente 24. E aí, o ano passado, quando eu recebi o convite, eu coloquei uma situação para a diretoria que eu queria continuar, ter continuidade em 2025. E a diretoria entendeu, e a gente fez esse contrato, prolongou agora no final do estadual, e por isso que a gente está colhendo esses frutos aí. A Chapecoense vive uma gestão financeira muito boa, pagando em dia, isso nos dá tranquilidade para o trabalho, e dentro de campo, a continuidade também faz com que o técnico mude o sistema, cria alternativas e sugando o máximo dos atletas. E o resultado está aí dentro de campo. Gilmar, você chegou o ano passado numa situação de salvar o time do rebaixamento, né? E aí, pouco tempo depois, 1 ano e pouco depois, como você estava falando de continuidade, está brigando firme pelo acesso. A gente vai falar bastante dessa campanha, mas como é que foi essa transição? Você, o ano passado, já conseguia projetar que o time ia ficar na Série B e já ia brigar para a Série A, ou foi uma construção semana a semana, quinzena a quinzena, jogo a jogo, mas você conseguia já ter as duas cabeças pensando, vou salvar e vamos levar para a Série A? Primeiro foi um ato de coragem. Ano passado, quando eu recebi o convite, foi um pedido do meu pai. Eu moro aqui perto do Rio Grande do Sul, na divisa aqui com Chapecó, e o meu pai estava muito doente, e ele não queria que eu fosse trabalhar no Nordeste para ficar longe. Então foi um pedido dele, e foi um ato de coragem. Realmente, quando eu cheguei no clube, poucos no clube acreditavam. Nós tínhamos mais de 90% de chance de rebaixamento. Então a gente veio com muita força, muito foco, muita concentração,
fé também, né? Coragem. E a gente, aos poucos, foi incutindo na cabeça dos atletas que dava. Era uma situação muito ruim, mas nós tínhamos que projetar jogo a jogo, para não perder o foco, concentração, e, e aliado a isso, nós tínhamos que fazer um planejamento para 2025. Como eu tinha contrato até o final do estadual, a gente já começou a fazer algumas renovações, olhar no mercado alguns atletas com perfil da Chapecoense. Então a gente conseguiu fazer em conjunto com o departamento de futebol esse trabalho, mas com cenário na Série C e na Série B. Então o Maringá, que é o diretor de futebol, me ajudou bastante nisso e me deixava focar nos jogos. E aí, no jogo contra o Curitiba, a gente venceu o Curitiba e a gente cravou a permanência na Série B. E a partir daquele momento, foi na penúltima rodada da Série B. Depois nós tínhamos um jogo ainda com o Mirassol. A partir do momento que a gente confirmou a nossa permanência na Série B 2025, a gente já começou a fazer um trabalho mais acelerado e um projeto para 2025. Pensando no perfil dos atletas, pensando naquele momento também em trazer atletas com saúde e energia, porque o presidente falou que ia trocar a grama da Arena Condá, colocando uma grama sintética. Então a gente teve esse cuidado para traçar um perfil de atletas com mais rapidez, que não tivesse dificuldade de trabalhar, de treinar no dia a dia e jogar na grama sintética. Então tudo isso foi planejado e foi planejado com sucesso, porque a gente chegou na final do campeonato estadual, classificamos para a Copa do Brasil para 2026, coisa que a Chapecoense já fazia 4 anos que não classificava, e agora na Série B a gente está fazendo um trabalho muito bom, os resultados estão aí, a gente está muito feliz por esse momento da Chapecoense. Agora, Gilmar, você sempre menciona que você vive muito presente, né? Não é assim de projetar demais o futuro. Como é que você consegue equilibrar essa postura com a pressão pelo acesso à Série A, que é grande, né, para a Chape? Primeiro eu me condiciono para não ter uma decepção comigo mesmo, entendendo que a Série B é muito equilibrada. Hoje, se eu pedir para qualquer pessoa e cravar quem vai subir, é muito difícil. O Goiás, que estava a 5, 6 pontos da Chapecoense, agora teve tropeços, entrou na briga aí o Atlético Paranaense, aliás, o Atlético Paranaense sempre foi um candidato, o Criciúma, tem Avaí, tem Cuiabá, tem Remo, eu acho que tem 10 times ainda que tem chance para subir, está muito igual. Então eu me condiciono, mesmo vendo uma probabilidade, vendo que a gente está jogando um grande futebol, e isso me gera confiança para mim, a minha equipe, torcedor, mas eu costumo gerar bem essa expectativa para não me iludir e pensar jogo a jogo. E quando eu faço essa gestão comigo mesmo, eu consigo fazer com os atletas, para não ter euforia ou decepção, no caso, o último jogo a gente perdeu também, então eu preparo meus atletas para vivenciar 100% o próximo jogo. E tem sido assim. Claro que a gente dá uma olhadinha para a tabela, existe essa expectativa por minha parte também, mas tem esse controle de ansiedade para não atrapalhar o próximo jogo. Não há a menor dúvida que essa Série B acho que é uma das mais equilibradas de todos os tempos, porque a diferença dos times que estão no G4 para os times que estão no Z4 está muito achatada. E, assim, você olha a tabela, não tem a menor noção de, inclusive, quem vai se salvar do rebaixamento. O Paysandu está um pouco mais abaixo, mas ainda assim, se fizer 2 vitórias seguidas, já pode sair. É muito equilíbrio, né? O CRB, por exemplo, tá ali, pode subir, pode cair. É realmente um equilíbrio muito grande. E o Gilmar tem razão. Os times que estão ali rondando o G4, eles não podem ser descartados de forma alguma, né? Porque eles vêm numa sequência que pode ser positiva, e aí naquela reta final a gente conhece a Série B. Até estava aqui nas minhas perguntas para fazer mais para frente, mas como o Gilmar tocou nesse assunto do equilíbrio da Série B, antes de especificar exatamente a campanha da Chapecoense, Gilmar, os jogos da Série B continuam, né, extremamente físicos, né? É impressionante. Claro que existe qualidade técnica,
nos times, mas não é um grande número de gols marcados, mas é impressionante como os jogos são disputados com muita intensidade física. Isso que eu queria que você falasse. Como é que é medir essa preparação física e quão importante é você estar melhor fisicamente do que os seus adversários no dia a dia? Lembrando que é uma temporada mais tranquila para a Série B, né? Porque os times geralmente têm só essa competição, então é um jogo por semana, às vezes encavalam um ou outro jogo, mas qual que é a importância do preparo físico para a Série B, para disputar uma boa Série B? Fernando, o importante é entender a competição que se disputa. E tu tá certo quando tu fala que é um jogo muito físico. E não, eu acho que não é da agora, da época que eu jogava no Caxias, Avaí, outros clubes que eu joguei. A Série B ela se caracterizou sempre por a competitividade. Eu lembro em 2013 o Palmeiras estava na série B e era uma equipe que competia. O ano passado o Santos, para voltar para a Série A, ele teve que entender a competição. Vamos pegar o Atlético agora esse ano, o Atlético Paranaense. Tecnicamente é um time acima da média, mas agora com o Odair que está entendendo a competição. O próprio Criciúma mudou a postura, agora o Criciúma está competindo, então é a característica da Série B. Então a gente vai no mercado, traz jogadores com esse perfil, faz alguns trabalhos para a equipe no dia a dia competir mais. Então a gente tem esses gatilhos. Agora, o grande desafio também é não ficar nessa bolha achando que é só competição, é entender que tem que competir sem bola e a equipe jogar também. Então, eu cobro muito dos atletas isso, que na fase ofensiva, desde a fase de criação lá com o nosso goleiro, nós temos que trabalhar bem essa bola, ter coragem para jogar, passar na segunda fase, que é o coração da equipe, de ter um controle de jogo, para ela chegar com qualidade lá na frente. Então, a Chapecoense hoje é o melhor ataque da competição. E os atletas entenderam isso, que nós temos que competir sim sem a bola, mas nós temos que jogar. Até porque a Arena Condá esse ano permite isso. A melhor grama sintética que existe no país é da Chapecoense. Então ela proporciona ao bom futebol. E se você buscar aí os jogos que a gente fez em casa, é muito envolvente. A gente tem jogo curto, jogo longo, o jogo se torna mais rápido, atrativo. Então nós entendemos bem como funciona a competição. Sem a bola competir, com a bola propor jogo, jogar, ser mais propositivo, e está dando certo até esse momento. Agora, foi legal você tocar nesse ponto, Gilmar. Vocês têm o melhor ataque da competição, 36 gols marcados, mas tem 24 gols sofridos ali. Se a gente olhar o Curitiba, que é o primeiro colocado, tem 16 gols sofridos. Assim, é um trabalho que você vem fazendo de melhorar defensivamente a Chape, porque a distância é pequena para o Curitiba, são 5 pontos, faltando 13 rodadas. Então, buscar esse ponto de equilíbrio. Por alguns anos eu fui rotulado por retranqueiro. Não sei se é porque é a escola gaúcha, e não que isso me incomodava, mas eu continuo, o fato de ter sido goleiro, buscar esse ponto de equilíbrio na defesa. Todos na minha equipe, todos marcam e todos jogam. Então a gente tem esse cuidado, mas automaticamente a gente propondo mais o jogo, a gente fica mais vulnerável na defesa também. Mas esse é o grande desafio e que ainda me incomoda. A gente teve até uma sequência de 4 jogos fora de casa, tirando esse do Criciúma, que a gente não tomou gol. Então, eu estava muito satisfeito com aquele bom momento, e agora deu um apagão em 10 minutos contra o Criciúma. A equipe jogou bem, mas em 10 minutos a gente tomou 2 gols e que comprometeu o resultado. Então, buscar sempre esse equilíbrio, para não ser exageradamente só defensivo ou só ofensivo. Quando eu tiver a bola, jogar, propor jogo e ter mais alguns cuidados defensivamente, porque a gente tem uma mudança na nossa plataforma. A gente joga de uma maneira, né, que nós estamos jogando com 3 zagueiros, e eventualmente, conforme o adversário, a gente marca com uma linha de 4, outra linha de 4 e 2 lá na frente. Então nós temos essa variação e essa transição durante o jogo,
causa algumas dúvidas em relação aos atletas também. Então, por isso dessa continuidade, e a gente vai atingindo essa maturidade para fazer jogos de excelência e para buscar os resultados. E a gente até estava conversando antes de começar aqui o programa, né? Eu e o Mamute, a gente estava falando, tem times que de repente estão bem e tem uma queda, como por exemplo o Novo Horizontino. É muito difícil que um time mantenha uma toada altíssima o tempo inteiro, né, na Série B. A Chapecoense, Gilmar, começou com perde e ganha. Na verdade, começou perdendo, né, depois ganhando, empata muito pouco. A Chapecoense é um time que empata, não quer saber de empate. Ou tenta buscar a vitória, ou realmente acaba sendo derrotado, mas as derrotas antes desse jogo contra o Criciúma foram 10 jogos de invencibilidade. Como é que foi essa transição na temporada da Série B para um time que perdia e ganhava, que estava ainda inconstante, para essa evolução para chegar no G4 com 10 jogos de invencibilidade? O que é que foi mais importante nessa mudança, né, de sair para um time inconstante para um time que não perde, que hoje é o melhor? Se você for analisar desempenho de porcentagem até a 25ª rodada, é a melhor campanha jogando como mandante, né? São 12 jogos e 26 pontos jogando em casa, ou seja, mais de 2 pontos por jogo, é uma campanha espetacular como mandante. O que foi o pulo do gato para sair desse time que perdia muitos jogos também, ganhava e perdia, para não perder durante 10 jogos antes dessa derrota para o Criciúma que você citou? Ótimo, Fernando. É interessantíssima essa tua pergunta, essa colocação. Vai de encontro à nossa realidade. A gente começou muito mal a Série B, uma transição de um campeonato estadual que a gente perdeu. Então a gente começou com o CRB, perdeu fora, e depois a gente veio jogar contra o Curitiba, perdeu os primeiros 2 jogos. E a gente vai fazer um terceiro jogo contra o Paysandu, um jogo extremamente difícil. E aí foi a grande sacada. A gente mudou a plataforma. Então isso é possível quando se tem continuidade. Como eu conhecia os atletas, a gente passou a jogar uma linha de 4 defensiva para uma linha de 5. E aí teve um entendimento muito rápido por parte dos atletas, porque em 2 jogos no campeonato estadual eu já tinha trabalhado nessa plataforma e me senti muito convicto e muito seguro para a mudança. Isso foi a grande sacada. E depois ali teve alguns jogos no início da competição que a gente oscilou, vencia, perdia, e aí depois nós tivemos outra crise, que foi quando acho que nós perdemos com o Novo Horizontino e perdemos em casa contra o Goiás. E na sequência nós tínhamos um jogo muito difícil contra o Operário, e aí foi uma questão mental, ela não foi de plataforma. E aí, por isso que é importante a continuidade. A diretoria veio no vestiário e falou muito em convicção, que acreditava muito no meu trabalho, que acreditava muito no trabalho e na qualidade dos atletas. Isso gerou muita confiança para nós. E aí a gente foi vencer esse jogo do Operário, e aí nós tivemos essa sequência de 10 partidas de invencibilidade. Então foi um trabalho em conjunto. Primeiro a convicção do técnico de mudar uma plataforma, depois foi uma questão mental, e aí veio essa sequência de 10 vitórias. Agora a gente perdeu essa invencibilidade contra o Criciúma, e essa semana vai ser uma semana mais mental do que tática, do que física, do que técnica. Então hoje mesmo a gente vai retomar o trabalho, e eu vou ter uma conversa passando confiança para os atletas e focando no próximo jogo. O próximo jogo é um confronto direto contra o Atlético Paranaense, que se a gente vencer o Atlético, a gente fica a 8 pontos de um candidato ao acesso também. Então vamos trabalhar bastante essa parte mental, não tem nada de lamentação, porque a gente perdeu um jogo contra o Criciúma, isso ia acontecer, a gente não ia ficar até o final do campeonato na invencibilidade. Então, como eu conheço bem os atletas, eu tenho certeza que hoje eles já vão treinar bem, e a gente vai fazer uma boa preparação para tentar vencer o jogo, que é um confronto direto contra o Atlético.
É legal você tocar nesse ponto, né? Porque você tem uma característica, né? Todo mundo te conhece como um treinador que tem aquele estilo paizão, né? Aquele transforma o clube por onde você passa, naquele grupo como uma verdadeira família. E eu lembro lendo uma entrevista tua que o teu saudoso pai, seu Arteneiro, te apelidou de Filipão. É de repente por conta dessa questão, né, de fazer essa questão do grupo ser uma grande família, um grupo muito unido, a importância de ter um grupo unido, principalmente num campeonato como o Graziani trouxe para a gente, que está muito equilibrado. A gente olha ali, se a gente olhar do Operário Ferroviário para cima, todo mundo está com grande chance ali de entrar ainda nesse G4, quer dizer, tem um equilíbrio, faltando 13 rodadas, são 39 pontos ainda em disputa. E eu queria saber dessa importância, como é que você tem esse jogo de cintura, né, para poder, obviamente, dar a bronca quando é necessário, mas também dar o afago quando é necessário. Primeiro, entender a competição, entender aonde a gente está, que clube a gente está representando. Se a gente buscar a folha financeira dos 20 clubes, talvez a Chapecoense seja a 16ª, a 17ª. Então a gente tem que trabalhar com as ferramentas ou com os gatilhos, com aquilo que a gente tem. A gente aqui trabalha com ambição, mas trabalha com muita simplicidade. Aquilo que nos caracterizou, Fernando, lá em 2012, 13, 14, quando eu cheguei no clube aqui, que era um clube que estava brigando para cair para a Série D. E a gente foi chegar na Série A com essas ferramentas, na simplicidade da cidade, questão cultural. Então a gente prega isso todo dia no nosso vestiário, que nós não temos os melhores jogadores, que nós não temos o lado financeiro melhor que as outras equipes, mas que a Chapecoense pode ser muito forte, porque já mostrou isso na última década, chegando à Série A. Então a gente olha para nós mesmos, quando a gente chegou lá na Série A em 2013, qual que foram os motivos que nos levaram e nos sustentaram para a Série A. E a gente está seguindo. A gente contratou jogadores simples, mas que têm uma ambição. Alguns deles já disputaram Série A e outros que estão buscando essa ascensão profissional. E como é bom conseguir isso com meritocracia e com dificuldade também. Então a gente trabalha muito esse lado humano. Eu sou muito transparente, muito verdadeiro e sou muito família também. Quando a gente fala em família, por trás do técnico, do líder, tem que ter uma esposa, tenho 2 filhas. Então, essa minha postura eu levo no dia a dia, porque eu tenho que educar. Esses atletas, todos eles têm a idade que as minhas filhas têm. Então, puxando a orelha de vez em quando precisa, se faz necessário, e quando tem que dar moral, enaltecer, colocar os atletas para cima, a gente faz tranquilamente. Isso está fazendo toda a diferença aqui na Chapecoense. Porque o staff também me ajuda muito nisso. O Maringá, que é o diretor de futebol, também já foi atleta. O Rafael Lima, que era capitão aqui da Chapecoense. O Emerson, que é meu auxiliar técnico. Então, nós temos mais de 200 anos de vivência no futebol, tem muita história, e a gente passa essa tranquilidade e essa nossa vivência sem impor nada para os atletas, convencendo eles tudo que esses 200 anos que nós 4 passamos, e é muito fácil convencer eles, porque são atletas muito simples e de família também. Então, esse trabalho está dando certo. Gilmar, como a gente daqui a pouco vai encerrar esse bloco, especificamente da Chapecoense, não que o assunto não possa voltar, né, mas como o nosso programa é nacional, fica no YouTube, o Brasil inteiro assiste, o mundo inteiro assiste, você é um cara que tem muita história na Chapecoense, eu queria que você falasse como é a estrutura hoje da Chape. Você já falou do gramado, né, que é o melhor sintético do Brasil, o estádio, né, é super aconchegante, acolhedor. Eu queria que você falasse sobre departamento médico, fisiologia, condições de trabalho, vestiário, como é a Chapecoense e o que evoluiu desde a sua chegada, né, inicial ali no começo dos anos 2010, 2011, 12 ali. Teve, infelizmente, né, aquele acidente horroroso, né, que infelizmente isso vai ficar na lembrança da gente sempre em 2016, mas como é hoje trabalhar na Chapecoense em termos de estrutura
principalmente comparando com as outras equipes que você já trabalhou? Hoje a Chapecoense tem uma estrutura física é, de Série A. Isso eu posso garantir. Todos os departamentos eles funcionam, né? Mas como todos os. Eu costumo dizer que quando a gente chegou ano passado, a Chapecoense estava acostumada a perder, né? E a gente teve que fazer uma gestão interna nos departamentos. Porque quando um clube está acostumado a perder, se acostuma a perder e está tudo certo. E isso foi me irritando e a gente mudou esses comportamentos. Trouxe todos os departamentos para jogar junto com a equipe. Então é uma gestão que a gente teve que fazer essa abordagem e hoje está andando 100%. Estou muito feliz que os processos eles estão andando. A questão de campos, padrão Série A também, tem 3 campos no nosso centro de treinamento, num nível muito bom, que nos permite, a jogos fora de casa, a gente treina no CT, porque é grama natural. E aí a questão da grama sintética aqui, que foi a grande sacada. Por que eu falo isso? Aqui em Chapecó, por conta do clima, numa situação, por exemplo, a semana passada choveu toda a semana. Então, encharca muito o CT, e agora que tem a arena, que é grama sintética, a gente não perde uma sessão de treino. Então, a gente não se destreina. Então, isso é fundamental. Carga de trabalho, a gente mantém um equilíbrio, controle, por conta dessa possibilidade de treinar na arena, que pode chover, que não encharca, a gente treina e não prejudica a grama. Então, eu estou muito feliz com essa condição de trabalho. Outra questão que a diretoria nos dá o suporte, que é a questão de logística. A gente sabe que tudo é mais difícil aqui em Chapecó, a questão geográfica, se a gente olhar, sair daqui para ir jogar contra o Remo, contra o Amazonas, então a gente sempre sai 2 dias antes e as condições de trabalho são favoráveis, de viagem, descanso, para os atletas chegar no dia do jogo e poder performar. Agora, os jogos em casa também, eu pedi 2 dias de concentração no hotel para dar alimentação, para descanso, boa recuperação. Então, a diretoria está dando todas as condições para a gente chegar ao nosso objetivo. Estou muito, muito satisfeito e posso garantir para vocês que é padrão Série A, o que está acontecendo na Chapecoense. Agora, Gilmar, estudando essa história, eu vi que você quase foi para o vôlei, por pouco você, ao invés de se tornar essa referência no futebol, não se tornou uma referência no vôlei. Como é que foi isso? Conta pra gente. Poxa, a minha história é de muita superação. Eu morava lá com meus pais no interior, ali do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Paraí, que estava muito longe, distante da capital Porto Alegre, a 350 quilômetros, então tinha pouco acesso, tinha poucas oportunidades, e eu, na minha cabeça, o meu sonho era ser jogador de vôlei. Jogava muito vôlei lá na cidade de Paraí, onde meus pais moravam, e eu tinha esse sonho, mas não tinha muita oportunidade. A gente está falando ali nos anos 85, 86, e aí depois migrei para o futebol. Era lateral esquerdo, nada a ver, e jogava na várzea. E em determinado jogo lá na várzea, o goleiro do time não foi, aí acho que eu impressionava pelo tamanho, me colocaram no gol, mas isso já com 18 anos. E comecei a impressionar no gol. Fiquei ali 2 anos jogando na várzea, fui fazer um teste no Internacional, não passei, fui fazer um teste no Juventude, não passei, e depois acabei fazendo um teste no Caxias, mas isso já com 19 para 20 anos, sem base nenhuma. Eu cheguei lá no Caxias, a parte técnica, os fundamentos, não tinha o menor conhecimento, não sabia
entrar numa bola, cair, passei muita dificuldade, venci por teimosia mesmo, porque eu não queria voltar lá na agricultura, lá que era mais difícil. Então, comecei muito tarde para os padrões de um atleta profissional. E aí sofri um pouquinho no início da minha carreira ali, é, no, nos anos 90, 91, daí 93, 94 fui para o Veranópolis, depois 95, 96 voltei para o Caxias e aí eu já estava preparado. Botei a camisa do Caxias e aí a minha sequência foi muito boa, até batendo um título gaúcho e depois a minha sequência ela foi boa. Mas no começo ela foi desafiadora. O sonho era ser jogador de vôlei, era lateral esquerdo, fui pro gol, já era muito tarde. Se fosse hoje, eles nem iam aceitar fazer um teste já com 19 para 20 anos, mas tinha que ser, tinha que ser. É verdade, viu? Essas histórias já estão diminuindo já, né? Porque hoje você encontrar jogadores que não fizeram base, o mais recente aí, que com mais fama, eu lembro do Júnior Santos, né? Que hoje está no Atlético Mineiro e que ele não fez base. Ele não, o Moisés mesmo também, que foi da Ponte Michael Preta também, e do que Flamengo, né? tem algum jogador, mas são raros exemplos, né? São muito Sim. raros. É porque o profissionalismo hoje está, né, gigantesco, não tem nem mais espaço muito para esse tipo de situação. E Gilmar, aproveitando que você falou sobre o vôlei, mas hoje você gosta de vôlei, acompanha o Bernardinho, vê os jogos da seleção feminina também, que foi agora terceira colocada no Campeonato Mundial. Como é o vôlei? O esporte sempre teve na tua vida, então, mas você acompanha vôlei? Dá tempo ainda de ver um pouquinho de jogo, tal, e de bater uma bolinha também? Gosto muito de vôlei. Me emociona muito. Me parece que está no sangue, que era para eu ser atleta profissional de vôlei, algo assim, conectado comigo. Eu gosto muito do vôlei feminino, masculino, é muito competitivo, é muito tático também. Tem muitas coisas que eu levo para o futebol, é, é, ataque, defesa, parte mental também. Então, assisto muito vôlei, tanto masculino como feminino, e torço muito. Vibro muito, fico decepcionado também, xingo os técnicos também, embora não conheça muita tática, mas eu quero estar ali junto como brasileiro para ajudar. E jogo, faço as minhas peladinhas, mas é mais na linha. De vez em quando, a pedido das pessoas aqui, eles querem que eu jogue no gol para rever um pouquinho daquele Gilmar como atleta, mas costumo jogar ali de zagueiro para me divertir, porque eu entendo que fiquei 20 anos jogando em alto nível no gol, e aí tomava muita bolada nos dedos, na cara, eu digo, agora vou me cobrar um pouquinho, daí quando dá eu vou para o ataque, finalizo, me divirto, sem muita responsabilidade, mas uso muito o futebol, jogo vôlei também de vez em quando, para trabalhar essa parte mental. Então eu tenho muito cuidado com isso e uso esses gatilhos no meu dia a dia para trabalhar essa parte mental. Outras modalidades que eu pratico muito é bicicleta. Eu moro em Florianópolis e então eu tenho muita ciclovia, é, vou muito na academia, também gosto de andar a cavalo aqui em Chapecó, ir nos rodeios. Agora é época de rodeio, quando dá eu vou em rodeio laçar. Eu tenho muita essa preocupação porque é muito oportuno eu falar sobre isso, essa parte mental do técnico de futebol, pela pressão que a gente vive no dia a dia. Então, eu consigo fazer muito essa gestão usando várias modalidades aí que eu falei: vôlei, futebol, laço, bike, academia, para trabalhar muito essa parte mental e aí eu me renovo. Hoje de manhã, às 6 horas, eu estava na academia, então me deixa muito cabeça boa para trabalhar, para suportar tudo aquilo que vai acontecer, que a gente prevê no futebol e o imprevisto também, porque a gente chega lá, hoje no treino está programado um monte de coisa, mas tem que resolver algumas bombas do dia a dia, então eu estou muito preparado. E essa saúde mental me ajuda muito para seguir forte
nessa trajetória minha. Agora, ô Gilmar, isso aí eu fiquei curioso, né? Porque a gente sabe, tem gente que, pô, quer desestressar, vai pescar. Geralmente é assim, você vai laçar. Como é que surgiu você se tornar, né? Eu não sei se se chama assim, um laçador. Se foi desde pequeno lá com seu pai, com a sua família, na sua cidade, ou foi uma coisa que você desenvolveu, pegou um amor por algum lugar que você passou? Eu sou apaixonado por rodeio. Eu quero ir em Barretos, que eu não fui ainda. Embora seja um rodeio diferente do nosso, aqui da região sul, mas eu quero ir. Então eu tinha essa vontade, essa paixão de laçar em rodeio. E como eu era atleta profissional, eu entendia que era muito arriscado, porque é um esporte muito agressivo. Você tem que ter um controle do laço, que é um laço de 8 metros, a combinação do controle do cavalo e mais a vaca, o boi que tu está laçando. Então é muito arriscado e requer treino. Ali só tinha coragem. E aí eu procurei evitar. Nos 20 anos que eu joguei, foi uma resiliência. E aí eu disse, quando eu fizer a transição para técnico, técnico, se tiver a perna quebrada, vai, é os atletas que tem que jogar. E aí comprei um cavalo lá em Veranópolis, onde eu comecei como técnico, e aí tinha rodeios lá que eu participava. E aí começou essa brincadeira. Aí só que começou o grande desafio. Eu não sabia fazer a armada. A armada é fazer o laço ali, a combinação do laço. Então eu pedi ajuda e aí foi me dedicando. E aí, qual que era a minha preocupação? Era não ganhar nenhum prêmio no rodeio, era não fazer fiasco. Ah lá, o técnico caiu do cavalo e fez aquele fiasco. Então, eu me concentrava muito em ter essa coordenação de controle do cavalo, o boi e o laço. Então, graças a Deus, nunca caí, mas também nunca ganhei nenhum prêmio, só de participação. Mas está tudo bem. E é um hobby que é uma paixão minha. Aqui em Chapecó tem rodeios. Esse ano ainda não participei, mas eu estou treinando aí num amigo meu. Então é uma maneira de me desestressar. E aí eu chego em casa e chego lá no dia a dia renovado, porque eu consigo fazer aquilo que eu gosto também. Gilmar, não, muito interessante essa história. Você falou essa parte mental, né, do técnico é muito importante, né, até porque a pressão é muito grande, né, e o técnico fica sempre como no olho do furacão, né, é sempre o primeiro a ser mandado embora, a ser culpado, a ser hostilizado. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o momento dos treinadores brasileiros. Para você, te incomoda alguma coisa o Ancelotti estar à frente da seleção brasileira? A gente tem visto também, por exemplo, muitos técnicos da Série A tendo que treinar na Série B, porque tem muitos estrangeiros, né? Você mesmo tem mais do que capacidade para treinar na Série A, mas está fazendo um ótimo trabalho na Série B. A gente acompanha aqui a Série C, tem grandes técnicos na Série C que poderiam estar trabalhando. O Rafael Guanais, por exemplo, ficou um tempão na Série C e hoje está fazendo um trabalho maravilhoso no Mirassol. É uma questão de oportunidade, né, de mercado. Queria que você falasse de forma geral, como é que você acha que está o mercado de técnicos brasileiros nesse momento? Só para concluir a outra fala, dessa questão mental é interessante, né? Já é uma oportunidade para expressar aqui o dia a dia de um técnico. Eu fiquei espantado, eu concluí o curso da CBF esse ano, a licença Pro, e eu fiquei espantado tanto de profissionais iniciando uma carreira e muito mais novo do que eu, já com sintomas de depressão, com trabalho de psicologia. E aí eu contei esse meu relato para eles e foi importante o meu depoimento lá na CBF, falando dessa saúde mental que nós temos que cuidar um pouquinho mais. Inclusive falando também um ritual que eu tenho e que todos os colegas deram risada. Depois de jogo, eu chegando na minha casa ou chegando no hotel onde a gente está hospedado, ganhando, perdendo, empatando, para me desestressar, eu tomo uma cachaçinha. E aí já cura tudo. Ou eu fico mais eufórico com a vitória, ou já curo a derrota. Então, embora eu pareça uma pessoa
pouquinho a cara mais séria, mas eu consigo levar com leveza a minha vida profissional e é importante esses depoimentos. Eu acompanhei toda a trajetória do Tite, e o Tite, eu falo trajetória porque eu fui fazer estágio com ele no Internacional, no Corinthians, tive a oportunidade de ficar 15 dias na seleção também, e o Tite foi de engolir livros, sempre se atualizando, e ele recentemente também teve esse problema de ansiedade. Então eu procurei aprender muito com ele e falava para ele também sair um pouquinho mais, se preocupar também com essa saúde mental, porque uma hora vem a conta, né? E aproveitando esse gancho, eu tinha todas as informações do Ancelotti. Então o Tite teve, no tempo que teve na seleção, todo mundo já sabe que ele era muito próximo do Guardiola, de alguns técnicos, Mourinho, do Ancelotti. Então eu acompanhava os depoimentos dele e o Tite falava muito bem do Ancelotti. E passei a observar os trabalhos dele no Real Madrid, a trajetória toda, e eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque ele está representando bem a seleção, porque ele tem um modelo de jogo que eu gosto, uma equipe muito agressiva e uma equipe também propositiva. Então está fazendo um belo trabalho e estou muito confiante com o Ancelotti na seleção e na Copa do Mundo, e a gente está bem representado. Sendo assim, o meu depoimento já diz que eu não tenho nada contra técnicos estrangeiros. Eu só lamento que muitos clubes, eles avaliam por nacionalidade. Hoje, se vier um técnico português ou argentino passear aqui no Brasil e estar numa rodoviária ou no aeroporto, é bem provável que algum dirigente desesperado vai lá e contrata porque é português. Então, tem técnicos portugueses bons, como tem outros que têm limitações. E olhando para nós, para os nossos técnicos, eu acho que nós pagamos um preço muito caro essa geração agora, por não ter a qualificação lá há 10, 15 anos atrás. Então, por que eu falo isso? Eu ainda, quando eu joguei no Marítimo em Portugal, foi em 2001, 2002, 2003, foram três temporadas, já existiam cursos para preparar técnicos, enfim, a preparação já existia lá em Portugal. E aqui no Brasil só veio em 2017, 2018. Então eu sofri muito na pele isso. Eu mesmo fiz essa preparação. Como não tinha cursos, eu tive que fazer muito estágios na minha época. E eu fiz 7 anos de preparação. Enquanto eu jogava, eu já me preparava para ser técnico. Então eu joguei em 2008 no Veranópolis, que foi meu último ano. Em 2009 eu já comecei como técnico, porque eu fiz uma preparação. Seguindo a linha de raciocínio. Então a gente está pagando um preço porque não teve essa qualificação lá atrás. Depois veio os cursos da CBF e agora está vindo uma geração muito boa que logo, logo a gente vai colher esses frutos. Tranquilamente, daqui 1 ano, 2 anos aí, técnicos bons aqui que estão no Brasil, que eles vão ter oportunidade e com certeza a gente vai retomar de novo o nosso mercado interno e principalmente o mercado externo também, por essa qualificação. Então, esse cenário com certeza vai mudar. Então, não tenho nada contra os técnicos estrangeiros, é meritocracia, mas vem aí uma geração muito boa, e nesse cenário todo eu consegui me sobreviver com essa invasão de técnicos estrangeiros. Nesses últimos 12 anos, eu consegui permanecer na Série B, que é muito difícil. Tem colegas meus que estavam na Série A do Campeonato Brasileiro, que hoje estão lá na Série C, Série D. Então eu vivo o meu melhor momento na minha trajetória como técnico, porque eu sobrevivi nessa turbulência desses últimos 10, 12 anos aí, e estou muito preparado para voltar para uma Série A. Agora, Gilmar, foi legal você ter tocado no nome do Tite, porque assim, o Tite ele tem uma importância muito grande na tua formação como jogador e também como treinador, né?
Inclusive, você pode me confirmar se eu estiver errado aqui, pode retificar, né, a informação. O Tite foi até seu padrinho de casamento, não foi isso? Então eu queria que você falasse essa importância do Tite na tua formação como jogador e como treinador e dessa proximidade, essa amizade que vocês têm também. O Tite, ele é referência, ele é um ídolo para mim. Porque, como eu expliquei, eu saí de casa, né, lá do interior, e a gente sai para um mundo totalmente diferente, né? O mundo do futebol totalmente diferente de uma realidade de uma cidade lá de 6 mil habitantes. E aí o mundo te oferece coisas boas e coisas ruins. E ainda eu estava em formação, porque eu não conhecia esse outro lado do mundo, né? A minha realidade lá na minha cidade era completamente diferente. E aí eu fiz as minhas escolhas. No início da carreira, o Tite foi meu técnico, lá em 91 ainda, no Caxias, depois 93, 94 no Veranópolis, e depois mais 2 anos no Caxias, 99 e 2000. Mas logo no início ali que eu precisava de referências, eu olhava o Tite como técnico, como postura, como pai, como marido, e ele foi minha referência, e eu queria aquilo para minha família. Então ali eu fiz uma escolha de conduta, porque pode ter a gente se perder na vida, porque hoje em dia tem muitas ofertas de coisa ruim. Então eu segui ele como exemplo. E depois na formação de técnico também, porque ele já era técnico, já um técnico consagrado. Quando eu fiz a minha transição em 2008, ele era técnico do Internacional, já era uma referência, e aí eu fui fazer estágios com ele. Então ele é meu ídolo, minha referência como homem, como pai, como técnico. Então eu segui os passos dele, não acreditando 100% também, porque quando eu fazia esses estágios, a gente ia na casa dele, eu parava na casa dele, eu e a minha esposa, a gente discutia futebol. E nós não era 100% os conceitos dele com os meus também, e isso é crescimento. Esse debate gerava crescimento da minha parte, e alguma coisa também eu influenciava nas tomadas de decisão dele, porque ali gerava uma discussão muito sadia. A gente fazia advogado do diabo também, desculpa a palavra, e ele também. Então, gerava um debate, e aí houve um crescimento da minha parte, e eu tive a oportunidade e a felicidade também de ter um coach particular praticamente, porque eu tinha acesso aos trabalhos, aos clubes que ele trabalhava. Então, muito grato ao Tite por tudo isso. Gilmar, uma outra dúvida que eu tenho, que eu acho legal você falar também, você, claro, você nasceu em Santa Catarina, né? Nasceu em Santa Catarina. Sim, morou eu muito nasci em tempo Santa Catarina. em Aqui, Quilombo, né? Em Quilombo e depois foi quilômetro do lado morar de no Rio Grande do Chapecó. Sul, né? Exatamente. E você tem uma ligação muito forte com o futebol do Sul, né? Vários trabalhos importantes e tal, mas você já passou pelo futebol do Nordeste também, do Norte. Já passou rapidamente pelo Ceará, mas fez uma grande história no Náutico, passou pelo Sport, passou pelo ABC. E o Brasil é um país gigantesco, né? E culturalmente são muitas diferenças entre o próprio Nordeste, por exemplo. Os estados do Nordeste são diferentes entre si. Tem muita gente que nem gosta de falar, não, mas o Nordeste, o Sul, Santa Catarina tem diferenças do Paraná, do Rio Grande do Sul. Mas você consegue, tendo trabalhado também em vários times do Nordeste, falar uma ou duas ou três diferenças muito grandes de futebol, tanto de comportamento de torcedor, ou comportamento de time, ou comportamento de jogo mesmo? Você consegue ver essa diferença de regiões? Sim, eu nasci aqui em Santa Catarina, Quilombo, que é do lado de Chapecó, e a minha base como atleta foi no Rio Grande do Sul, e a minha base como técnico também foi do Rio Grande do Sul, uma escola muito boa de técnicos. Mas depois eu tive a oportunidade meu primeiro trabalho foi no ABC, e depois em alguns momentos na minha carreira eu fui
fui rotulado e não tem essa associação do futebol mais de defesa, que é, vamos dizer assim, não é nem retranqueiro, com cuidados defensivos de uma escola gaúcha, que era do Tite em algum momento, do Filipão, minha, do Argel, do Lisca. Às vezes é o rótulo, né? E aí eu trabalhei 6 temporadas no Nordeste. E eu costumo falar, e uma no Norte, que se eu fosse retranqueiro, o Nordeste não me abriria as portas, porque eles têm uma vocação mais ofensiva. O importante é tu chegar no Nordeste ou no Norte, em qualquer lugar do mundo, entender o fator local, a cultura local, o apelo da torcida, entender e respeitar. Então eu busco sempre esse ponto de equilíbrio. As minhas equipes, em qualquer lugar do mundo, isso eu posso afirmar para você, em qualquer time, em qualquer lugar do mundo, elas vão ter o equilíbrio. Eu vou ter o cuidado defensivo porque eu fui goleiro, e se a minha equipe ela não tomar gol, da minha parte é ser inteligente, formar uma equipe que não toma gol, mas que ela tenha vocação ofensiva também, que propõe jogo, que tem o jogo curto e o jogo longo, não fica o refém só do jogo apoiado ou só verticalizar. Então, essa trajetória toda que eu tive no Norte e no Nordeste, inclusive também jogando fora do país, foi me qualificando e foi me moldando. Então, eu já estou com 37 anos na minha estrada de futebol, 20 como atleta e 17 como técnico, e isso foi me moldando. E o importante nisso tudo é não ter ideia fechada. Sempre tu vai aprender. Então, eu abri sempre o meu coração em todos os clubes que eu fui para esse aprendizado. E isso é maravilhoso. Nenhuma faculdade na vida, isso posso garantir para vocês, nenhuma faculdade na vida ensina que nem a vida. Essa oportunidade de trabalhar no Nordeste, trabalhar no Norte, no Rio Grande do Sul, em todos os estados, praticamente, todos os cantos aí do país, isso é uma bagagem aí que eu me orgulho muito de olhar para trás da minha trajetória e dizer, poxa, que aprendizado. Futebol é maravilhoso por isso, porque a minha faculdade é a faculdade da vida e eu aprendi muito com o futebol. Perfeito, professor. Agora, você tem uma identificação, a gente pode falar assim, com Caxias, né? Porque naquele teu início como profissional de futebol, você chega lá no Caxias depois de ter passado pelo Inter e pelo Juventude, consegue a oportunidade lá no Caxias, aí depois você passou por alguns clubes, retornou ao Caxias, lá você ganhou aquele campeonato estadual defendendo, né, o pênalti do Ronaldinho Gaúcho, que ficou marcado para o torcedor. Eu queria que você falasse dessa sua passagem pelo Caxias, né, desse momento especial, né, conquistar um título e defendendo um pênalti do Ronaldinho, que viria a ser aí um dos maiores jogadores de futebol desse nosso século agora. E também eu queria que você falasse esse momento agora do Caxias, né? Como é que você está enxergando o Caxias, que você deve estar acompanhando aqui na tela da Sportnet, foi o primeiro colocado na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, está aí caminhando para voltar à Série B. Bom, eu tenho alguns clubes que eu tenho muita gratidão, todos eles que eu passei, né? Gratidão e identificação, uns mais, outros menos, né? Então, a Chapecoense, que eu já me declarei que eu amo a Chapecoense, e são poucos os técnicos que dizem isso, talvez eu, o Renato Gaúcho falou isso no Grêmio, já falei em outras entrevistas que eu amo a Chapecoense. O Veranópolis, porque eu fiz a minha transição, então tenho muita gratidão, que me deixou iniciar uma carreira como técnico, e o Caxias é um ponto de referência meu como atleta. Não tive a oportunidade ainda de treinar o Caxias, mas quem sabe um dia. Então, praticamente ali foi uma década que eu vesti a camisa do Caxias. Eu acho que eu sou o goleiro que mais atuei, acho não, certeza. Foi o goleiro goleador, né? Só que foi uma época que eu fiz gol e que não tinha muita importância, porque tinha o Rogério Ceni, que estava fazendo muitos gols, então 4 gols era muito pouco perto do Rogério. Mas que me marcou muito essa trajetória no Caxias, essa década, e depois que fechou com chave de ouro, né? Ganhando um título da expressão que foi,
título gaúcho, em cima de um Grêmio poderoso, que tinha uma multinacional, e de um time poderoso, tinha Zinho, tinha o Ronaldinho, que estava no auge, e defendendo o pênalti no último minuto no Olímpico, estádio cheio, aquele cenário, aquele gol de placa que os atacantes fazem, que dá o título, foi a defesa que deu um título e ficou marcado. Hoje, no Rio Grande do Sul, todos lembram esse fato, esse lance que foi inédito e ficou cravado na memória, não só do Caxias, mas de todos os torcedores adeptos ao futebol gaúcho, pela importância que foi. E muito grato pelo Caxias. E vivo agora acompanhando e torcendo. Tenho amigos ainda lá, e estou torcendo muito. O Caxias fez uma bela campanha. Primeiro, né, saiu lá da Série D, que foi muito difícil. Agora fez a melhor campanha nessa fase classificatória. Já empatou fora contra o Floresta, acho que foi. E tem todas as condições para subir para a Série B. E o Caxias está preparado e tem aqui um torcedor torcendo para o Caxias subir para a Série B. Meu caro Gilmar, para encerrar aqui da minha parte, eu queria que você desse um recado para o torcedor da Chapecoense nessas finais, né? Na verdade, agora são 13 finais que restam na Série B do Campeonato Brasileiro. Nosso programa está indo ao ar aqui nesta segunda-feira. Tem jogo contra o Atlético Paranaense, né? Amanhã, terça-feira. Queria que você falasse diretamente para o torcedor da Chapecoense para essa reta final aí da Série B. Na verdade, o torcedor já deu um retorno para nós nesses últimos 2 jogos contra o Vila Nova, e agora estou tentando lembrar, acho que foi com o CRB em casa, mais de 10, 12 mil pessoas. Então a equipe ela se conectou agora, o torcedor está vindo, mas pedir para o nosso torcedor continuar acreditando, porque tudo aquilo que nós planejamos no início da temporada está dando certo. O nosso discurso no começo da temporada, aliás, no final do ano passado, o primeiro desafio era não fazer a Chapecoense não sofrer, sendo que 22, 23 e 24 sofreu. A gente não queria que a Chapecoense sofresse em 25, e a Chapecoense não está sofrendo esse ano. Nós conseguimos chegar no final do campeonato estadual, classificamos para a Copa do Brasil e praticamente já estamos garantidos na Série B de 2026, que esse também era um dos objetivos. Então, que o torcedor continue acreditando, continue indo na Arena Condá, que é o torcedor que vai impulsionar a nossa equipe para fazer a diferença, para nós chegar até o nosso objetivo. A gente vai pensar jogo a jogo, nós não vamos mudar o nosso discurso, pés no chão, com muita humildade, mas com muita ambição para voltar para a Série A também. Professor, muito obrigado aí por você ter participado, ter contado um pouquinho da sua história, ter dividido com a gente aí. E agora eu estou sabendo dessa novidade, que eu não sabia, que você também é um laçador. E é mais alguma coisa, quando eu for narrar um jogo da Chape, vou trazer esse detalhe para quem estiver acompanhando. Leandro, obrigado pela oportunidade. E essa oportunidade de falar um pouquinho fora do nosso dia a dia, né? Como é bacana, as pessoas elas têm curiosidade. E quando a gente fala da nossa história, fala da questão cultural também. Eu penso que o povo aqui do sul do país se orgulha muito de ter um laçador amador representando nos rodeios aí, um pouquinho fora do nosso dia a dia do futebol. Mas obrigado aí, nossa resenha aí foi um espetáculo, muito bom, me coloco sempre à disposição. Bom jogo, bom trabalho no jogo de terça-feira, e que a gente possa fazer um grande jogo aí, conseguir por merecimento a nossa vitória. Grazi, fica à vontade para se despedir do professor. Não, agradecer o Gilmar, foi um ótimo papo, muito bacana, espero que todo mundo tenha gostado, como a gente gostou também. Grande abraço, sucesso para ele, para a Chapecoense, para todo mundo que faz aí o futebol do interior, né? Que não é fácil, estar fora da capital é sempre muito difícil. Qualquer conquista vale ainda mais
Grande abraço, muito obrigado. Agora, professor, antes aqui eu não posso deixar, que eu sei que você falou que gosta de tomar, de vez em quando, uma cachaçinha. Eu também gosto de tomar uma cachaçinha, uma cervejinha, vencendo o Atlético Paranaense. Depois vai tomar uma e ouve o que ali para dar aquela relaxada? Uma, por causa da tradição, Tordilho Negro, que é uma história bonita, que é num cavalo chucro, mal domado, que depois o cara domou. Fui que nem eu quando saí lá da minha cidade, mal domado, e fui sendo domado pela vida. E a outra que eu gosto muito é do Zezé de Camargo e Luciano, o dia que eu saí de casa, dois filhos de Francisco, que é uma história que quando eu saí de casa, minha mãe estava chorando. Então essas duas me marcam muito, e mexem muito com o coração, essas duas. As duas podem escolher qualquer uma delas. Agora, E aí essa. também, e aí também, Leandro, com Vitória, pode ser qualquer música ruim que os jogadores usam lá no vestiário, funk, pagode, qualquer coisa. Agora, professor, a do Zezé de Camargo a gente conhece bem, a outra a gente não conhece. Seria demais pedir para você cantar um pedacinho para a gente se despedir aqui? Não, aí eu vou estragar a música é bonita, se eu cantar, vou estragar. Não quero nem dar esse furo de reportagem aí, mas eu não, cara, eu sou muito ruim. Melhor Não, mas deixar só assim. conta um trecho só, não precisa cantar, só conta esse trecho que te emociona. Não, na verdade é de um gaúcho que pegou um cavalo mal domado, ninguém queria montar no cavalo, ele montou no cavalo, domou o cavalo, e ele impressionou uma plateia que duvidava que ele não ia conseguir domar aquele cavalo, e depois, além dele domar o cavalo, uma mulher que estava assistindo essa doma se apaixonou porque foi um ato de coragem dele. Então, Ai, além de domar o bacana. cavalo, ele conseguiu se apaixonar, essa mulher se apaixonou, e ele também, e aí ele conseguiu depois casar com essa mulher. É uma história bem bonita. Ah, eu vou procurar Que depois no YouTube aqui para conhecer a música. E quando eu saí de casa, ninguém queria lá na minha cidade. Depois daí apareceu um monte de candidata, depois que comecei a ser atleta profissional, mas daí selecionei a esposa, que até hoje está comigo, a Cláudia, que me deu valor lá no início da carreira, quando eu comecei no Caxias. São 37 anos que eu estou aí no futebol, e já há 40 anos que estou com a minha esposa. Então, tá relacionado. Ah, tá certo demais. Professor, obrigado aí. Foi um prazer para a gente estar trocando essa ideia contigo aí. Um abraço, Gilmar. Leandro e Fernando, obrigado, cara. Que oportunidade que tu tá dando para contar a história aí. História bonita. Que resenha, cara. Adorei. Parabéns, nota 10. Bom trabalho e sucesso para vocês sempre. Valeu, obrigado, Gilmar. Obrigado, Fernando. Obrigado vocês que acompanharam com a gente valeu, o gente. Nossa Valeu. Resenha. Lembrando a você que toda segunda-feira tem um novo episódio aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.